queridos amigos, sejam bem-vindos para mais um estudo da Bíblia. Estamos investigando a carta aos Efésios por meio deste guia aqui. Você é o nosso convidado, estudo de número 9, Vivendo com Sabedoria. Então, você está vivendo com sabedoria? Sim. Quer viver com mais sabedoria? Não. Então fique conosco, vamos aprender um pouco sobre o que o capítulo 5 de Efésios tem a nos ensinar. Antes do estudo da lição, eu tenho dois pedidos e um aviso. O primeiro pedido é o seguinte: compartilhe esse vídeo, aqui, esse que você está assistindo, com pelo menos 5 pessoas. Antigamente, o YouTube valorizava muito os cliques no gostei, os comentários, gostei aquele joinha assim, né? Então, o algoritmo valorizava isso. Hoje ele ainda valoriza, mas ele está valorizando mais os vídeos compartilhados. Então, se você pega esse vídeo e manda para outras pessoas, o YouTube entende, olha, eu vou ampliar o alcance desse vídeo aqui, porque quem assistiu está mandando para os outros. Então, é uma maneira de você ajudar a impulsionar as verdades, este estudo, é um modo de você fazer um trabalho missionário, um evangelismo, tanto para quem você vai enviar, como induzindo o YouTube também a enviar isso para mais pessoas. Aí você, segundo pedido, faça também com a lição dos jovens, mande aí para a classe dos jovens, para o grupo de jovens, para a sua igreja, tá certo? Tenha certeza de que se aqui na terra você não descobrir os frutos, lá no céu tudo será revelado do seu esforço em pregar o evangelho. O aviso que eu tinha para dar é que eu e a Fernanda vamos tirar uns dias de férias. Eu vou visitar os meus pais e nós ficaremos distantes aqui da editora Luz do Mundo. Quando falo editora, alguns pensam, né, alguma coisa, mas é uma editora missionária, não há funcionários, é eu e a Fernanda só. Então, nós vamos postar os livros, os pedidos, até o dia 20, né? Quem sabe aqueles retardatários ali até o dia 21. Mas depois nós só vamos postar livros a partir do dia 25 de setembro. Então, assim, a loja da Editora Luz do Mundo, o site ficará aberto. Se você fizer um pedido, ficará lá. Nós só não teremos como postar esses livros durante o período de 20 de agosto até 25 de setembro, tá bom? Olha, se você ainda não é inscrito nesse canal, tem muitas pessoas que nos assistem, né? E se algo for dito aqui que acrescentou, eu gostei dessa explicação, esses slides estão ali muito didáticos, clique no gostei, né? Mas só se acrescentar a você, tá bom? Quem já conhece já pode ir clicando, quem já nos acompanha aqui, mas se você é novo, se você está chegando e algo que foi dito lhe acrescentou, então, por favor, fique conosco, acompanhe a lição conosco. Vamos lá, Vivendo com Sabedoria. A parte de sábado fala aqui sobre quais são os valores. Os valores para os mundanos são diferentes dos valores para o povo de Deus. Então aqui, ó, Efésios 5, 1 a 20, é o que nós vamos estudar. Os pagãos consideravam conversas indecentes, festas com bebedeira, sexo pervertido, os grandes tesouros da vida. Eu pergunto, será que mudou ainda hoje? Né? Aqueles que moram nas grandes cidades e trabalham aí em grandes corporações, as pessoas estão esperando chegar qual dia? Sexta-feira. Sexta-feira as pessoas vão até com outra roupa para o serviço, porque do serviço elas já emendam em um bar, né? E aí quando é um feriado prolongado, então as pessoas ficam malucas, é um preparativo, é uma ansiedade, é aquela questão praia, cerveja, é sexo sem compromisso. Esses são os valores ainda hoje. E nós não podemos, assim, a vida não pode girar em torno dos mesmos valores. Temos de ser sábios porque um dia haverá uma prestação de contas, o juízo final se aproxima. Então, antes da parte de domingo, vejamos aqui o nosso esboço resumido. Temos a divisão por capítulos, né? Os temas por capítulos. Semana passada, entramos no capítulo 4, aliás, concluímos o capítulo 4, onde foi apresentado o conceito do novo homem, que é o padrão para os seguidores de Cristo. E agora, no capítulo 5, estudaremos o código ético e moral da nova aliança, que nada mais, nada menos é o estilo de vida do novo homem. Aquele novo homem apresentado no capítulo 4, o estilo de vida desse novo homem será desdobrado nos capítulos 5 e 6. Então vamos lá, domingo, digam palavras
de ação de graças. Em que sentido os crentes deviam ser imitadores de Deus? Vamos ler Efésios capítulo 5, versos 1 e 2. Aqui você vai perceber que a estrutura dos capítulos 4 começa a se repetir, a se sobrepor. Então, lá em Efésios 4, 1, andeis de modo digno. E aí ele começa em Efésios 5, 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Verso 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Ok, terminamos a parte de domingo e vamos para a segunda-feira. Será que é assim? Não, eu poderia fazer isso, mas isso vocês também podem fazer em casa. Dá uma lida na lição e já pula para a segunda. Nós precisamos de nos aprofundar. O propósito desse canal aqui é você se aprofundar. O propósito é auxiliar a você ler a Bíblia de um modo que talvez você não leu, de um modo diferente, né? De um modo que você não estudou até hoje. Então, nesses dois versos, existe algo para que a gente preste mais atenção. Por isso eu foco e sempre falo, leia o mesmo capítulo várias vezes. Pode pôr aí, no mínimo 10 vezes, de 10 para lá. Aí você vai começar a ver como que as peças do quebra-cabeça se encaixam. Então, acompanhe aqui comigo no slide. Vamos colorir os elementos principais. Ali em laranja eu coloquei Deus no verso 1 e Cristo no verso 2. Então, o que é que nós somos de Deus? Nós somos filhos. Que tipo de filhos? Filhos amados. E no verso 2, o que Cristo fez por nós? Ele nos amou. Então veja, o Pai no verso 1, Cristo no verso 2. Filhos amados, amor no verso 1, amor no verso 2. Opa, existe um paralelismo aqui. Agora, quando vamos para a cor lilás, o roxo, sede, pois, imitadores. E verso 2, andai como Cristo. Então é para ser imitador de Deus e andar como Jesus também andou. Por quê? Por que devemos imitar a Deus? Porque Ele é um bom Pai. E um Pai que nos ama. E todo filho, ele tende a fazer o quê com o pai que oferece amor? Ele procura imitar aquele pai. Jesus é o nosso irmão e ele nos amou. E aqueles irmãos mais novos querem fazer o quê com o irmão mais velho? Imitar também, andar como o irmão mais velho. Eu vejo isso aqui em casa. O Benjamin hoje tem 9 anos, a Radassa 7 e a Tamarzinha tem 4 anos. E a Tamar, ela vê os irmãos falando uma frase, ela vê eles brincando de um jeito e ela também quer fazer. Eles fazem castelo, ela não, eu vou brincar de castelo também. Então, a imitação é um dos focos de Efésios 5, 1 e 2, imitação do Pai, imitação do Filho. Por quê? Porque o Pai e o Filho nos amaram, nos amam e continuarão nos amando. Então, andai como Jesus, Efésios 4:1, Efésios 5:1. A estrutura vai se repetir. Vamos avançar. Segunda-feira, vivendo como filhos da luz. Vamos dar uma lida antes de ir para a pergunta? Vamos ler aqui Efésios 5, 3 a 6? Olha, não andeis como também andam os gentios, Efésios 4:17, vai ser repetido aqui em Efésios 5:3. Ali era, olha, imite o Pai, ande como Jesus. Agora começa com o mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Primeiramente, Tiago, o que é impudicícia? É impureza. Agora, seria difícil aqui você colocar a impureza e toda a sorte de impurezas, né? Em grego são 2 palavras, mas em português, né, impureza é a palavra mais conhecida. Ele colocou impudicícia, mas os 2 termos, tanto a impudicícia como a impureza, elas remetem a uma impureza sexual, a pecados, a sujidades, coisas sujas, morais sexuais. Então, olha, a impudicícia e a impureza sexual, ou a cobiça, né, as paixões, os desejos, a lascívia, nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos.
Meus amados, é costume no nosso mundo, no nosso Brasil, onde no carnaval se fazem coisas terríveis à luz do dia, né? Isso é noticiado pela mídia e a gente fala: olha, você não sabe o que eu vi. Olha, eu fui chegar na igreja mais cedo e atrás do muro da igreja havia um casal. E aí a pessoa passa a descrever o que ela viu, sabe, daquele casal. Eu nem posso falar mais coisas, mas vocês entenderam, né? Os adultos entenderam. Então, essas impurezas, essas imoralidades sexuais que os pagãos, os mundanos, eles praticam, nós não devemos sequer dar detalhes, não devemos nomear, dar nomes. Olha, eles estavam fazendo isso, naquela casa vários jovens se juntaram e foram fazer aquilo. Eu não posso falar mais, eu já estou falando demais, porque isso polui a alma. Então, como convém a santos, é para ser santo, você é para ser santo. Hoje nós vivemos numa sociedade que tem repulsa a santos, porque é uma sociedade imoral, impura, impúdica. Então na igreja, às vezes, é feita uma proposta na comissão: olha, não vamos fazer isso, eu não faço aquilo. E aí a resposta é: ué, mas você acha que você quem? Você quer ser santo? Você vai ler para ele Efésios 5:3, convém que todos nós sejamos santos. Por isso não devemos ter essa prática e nomear essas coisas. Então, como convém a santos, você foi chamado para ser santo. É isso mesmo, crente. Você é crente em Jesus Cristo, santo, filho de Deus, filho da luz. Vamos avançar. Efésios 5:4. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, nem o quê? Chocarrices. Essas coisas são o quê? Inconvenientes. E em lugar de conversação torpe, palavras vãs ou chocarrices, você vai oferecer ações de graças. Ações de graças você sabe o que é: fazer o bem, dar a palavra boa a seu tempo, cantar, louvar, um bom conselho. Agora, o que é? O que são palavras torpes, palavras vãs ou chocarrices? Palavras torpes são palavrões, são coisas terríveis, imorais. Você sabe muito bem, eu não preciso nomear nenhum palavrão. Tem vários, porque se eu começo a nomear, eu posso falar a primeira letra, aí você lembra. Nós estamos no meio do estudo da lição. Quem quer lembrar de um palavrão agora? Mas eu quero fazer um apelo para o povo de Deus. Às vezes, o povo de Deus não fala palavrão na igreja, mas eu já vi pessoas que estavam tentando mudar a sua vida, mas estavam tão acostumadas com palavrão que elas falaram um palavrão terrível na hora do sermão. A pessoa estava pregando, e eu não sei nem se ela percebeu. Era uma pessoa para quem eu estava ministrando alguns estudos. Então, a pessoa falou um palavrão no meio do sermão. Agora, é comum, para a tristeza, de vermos muitos irmãos adventistas ou irmãos de outras denominações, crentes, cristãos, falando palavrão. E isso assim, inconcebível. É proibido um cristão falar palavras torpes. E se você pensa Satanás falando isso, mas você imagina um anjo do céu falando um palavrão? Não pode, irmãos. Eu não preciso nem justificar. Palavrão não pode, mas de jeito nenhum. Primeiro, os palavrões, a maioria deles tem relação a impurezas sexuais. Todos, quase tudo está ligado à sexualidade. O palavrão está ligado à sexualidade. O verso 1 já proíbe essas coisas. Outros estão ligados a desrespeito, palavras extremamente grosseiras, violações da língua. Não pode. Palavrão eu não preciso justificar. Agora, o que são palavras vãs? É a conversa fiada, são as hilariedades, as frivolidades, são as tolices. Você não está falando palavrão nenhum, mas não está louvando a Deus, não está falando algo sóbrio, decente. E isso é muito visível na juventude. Aqueles que me conheceram, aqueles que estudaram comigo sabem que eu falava palavrão. E quem fala palavrão diz assim: é tão bom falar palavrão, porque o palavrão ele expressa algo que nenhuma outra palavra consegue expressar. Ele expressa o seu estado de espírito, a sua indignação. Meu irmão, é para a gente não expressar esse estado de espírito. É justamente esse estado de espírito que não vai entrar no céu. Tudo bem? Mas o que são as palavras vãs?
você está dizendo tolices, coisas ali simplesmente engraçadas, coisas bobas, coisas tolas, né? Coisas muito infantis, né? Coisas de pessoas que não amadureceram. E então, veja que é uma escada. Palavras torpes, aí ele desce para palavras vãs, que são tolices, hilaridades, frivolidades, brincadeiras tolas. E aí ele chega no nível menor, que são as chocarrices. O que é uma chocarrice? Vamos resumir aqui, são piadas, né? É a espirituosidade. Eu não estou falando da espiritualidade. São aqueles dizeres espirituosos, sabe? Aquelas palavras de duplo sentido, de dupla aplicação. E uma é a correta, né? A outra é a duvidosa, a do sentido sexual, obsceno geralmente, né? Então, aquele dizer jocoso, aquela sagacidade risonha, aquele gracejo indevido, isso não é para os filhos da luz. Eu estou sorrindo. Aqueles que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa extrovertida e às vezes extrovertida demais. Então eu fico o tempo inteiro cuidando para que eu não entre no linguajar vão e para que eu não entre nas chocarrices. Eu tenho que ficar me refreando, né? Às vezes eu pareço sério aqui, mas o meu natural é ser extrovertido. Então eu tenho que ficar me cuidando. Então, as chocarrices são as piadas. E piada tem conotação que sexual. Piada, além das sexuais, é assim, olha, havia uma loira, então fere, né? Havia um preto, né? Havia um judeu, havia um padre. Então, eu não sou contra, eu não sou, vamos colocar, favorável que as leis da sociedade proíbam os humoristas de contarem piadas. Mas os filhos da luz não podem ser humoristas. Você entendeu? Eu sou favorável à liberdade de expressão. E os humoristas devem ter liberdade. Mas nós não somos chamados a sermos humoristas, contadores de piada. Você consegue imaginar Jesus contando uma piada? Imagina Jesus ali cansado, caminhando, chegando no poço de Jacó. Aí todo mundo senta ali, todo mundo sério. Acha que Jesus vai falar uma palavra de sabedoria, vai revelar, né, uma parábola, um segredo do reino dos céus. Aí Jesus está sério. Aí ele chega assim: ô Pedro, vou te contar uma, viu? Havia um fariseu, né? Havia ali um gentio, né? E aí, né, havia uma loira, havia um português, né? Havia um preto, né? Eu estou falando isso porque nós devemos ser contra qualquer estigma racial, quer seja da loira ou quer seja do preto. Estou falando preto porque as comunidades dizem que assim é a maneira correta, né? Antigamente era negro, preto, eu só quero me referir da maneira mais respeitosa. Esse é o objetivo. Então não devemos ficar contando piadas. No mínimo, é porque um dia uma piada sai errada e a pessoa fica ofendida com você. Isso é no mínimo. Quem sempre fica falando uma gracinha, acontece de uma brincadeira dar errada. E eu já vi pastores sóbrios que um dia inventaram de falar uma gracinha e aquilo ofendeu um membro da igreja. Então não devemos falar palavrões. Não devemos ter as palavras vãs ou as chocarrices. Não somos piadistas. Devemos ser bem-humorados. Quem frequenta a minha casa sabe que eu rio, né? Agora, cuidado com a gargalhada vã, cuidado com aquela festinha, aquele aniversário, onde cada um quer contar um caos, né, mais interessante, uma aventura, cada um quer ser mais brilhante, cada um quer ser mais engraçado, cada um quer ser um pouco mais bobo, e nós estamos numa geração que todo mundo quer ser pateta. Isso às vezes acaba passando para a igreja, onde devia ser um lugar sério. E às vezes nós pensamos que para alcançar os jovens temos de ser patetas, bobões. E aí temos uma geração de adultos que tem trejeitos de crianças. A criança ela é mais pateta por natureza. Agora, Paulo fala, quando eu era menino, eu brincava com as coisas de menino. Agora eu sou homem, eu me dirijo à congregação não como um patetão, não como um bobão, não como um homem de 40 anos que não envelheceu. Eu vou te falar, eu fui professor de jovens mais de 10 anos e eu sempre fui sério com eles. Eu sempre passei a lição para os jovens como eu estou passando aqui. E quando eu era jovem, porque eu não sou tão velho assim, eu tenho só 36 anos. A coisa mais besta que um jovem vê é quando um adulto, eles chamam assim, o tiozão, né? O tiozão ali com 40, 50 anos, quer ser o engraçadão. Aí os jovens falam assim, misericórdia,
misericórdia, que vergonha alheia, né? O pastor tal, o ancião tal, o professor tal, ele chegou, ele pensou assim, agora eu vou arrasar com os jovens, e ele fala umas coisas, e depois os jovens ficam comentando de você, que tentou ser, né, o patetão, muito engraçado. Jovem universitário quer ser tratado como um jovem universitário, um adolescente, por mais infantil que ele ainda seja, não baixe o nível, não trate ele como um juvenil, ele não é uma criancinha de 5 anos, né? Então você vai ganhar os jovens dando coisas maduras, porque o sonho de todo juvenil é de passar para a classe dos adolescentes. O adolescente já quer frequentar a classe dos jovens. Mas aí eu não sei, por um problema na sociedade, chega na classe dos jovens e a sociedade fala assim, quem é menos de 100 anos é jovem. Aí ele nunca quer passar para a classe dos adultos, ele quer ficar, às vezes, sempre como jovem. E existe ali esse espírito, não, você tem que ser o pateta, o engraçado, o bobão, o jocoso, o gracejoso, sempre contando piada, aí conta piada na escola sabatina, conta piada no sermão. Irmãos, eu até me delonguei um pouquinho aqui, porque esse é um problema. Nós vivemos numa sociedade onde os homens não estão mais se tornando homens, onde eles não amadurecem, eles vivem como eternos adolescentes. Muito cuidado com isso. Vamos avançar, eu acho que já exploramos essa parte, já ficou bem claro. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ou seja, incontinente ou impuro, novamente, questões ligadas à impureza sexual. Então, essas pessoas que têm o linguajar obsceno, que falam palavrões, que estão sempre com piadinhas de duplo sentido, elas não têm lugar no reino de Deus. Elas não são consideradas filhas de Deus. Aqui não fala para os filhos da luz, mas esses não estão querendo andar na luz. Se eles não têm herança, eles não são considerados filhos. Isso aqui nos reporta lá Gálatas, capítulo 5, 19 a 21. Ali Paulo vai nomear as obras da carne, mas as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, preste atenção, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então você vai pegar a conexão aqui, não herdarão reino. A lista aqui é menor, ó, impuro ou avarento, que é idólatra, não tem herança. Aqui em Gálatas, a lista das obras da carne é maior. Então, o que Paulo está querendo dizer? Se você praticar as obras da carne até a volta de Jesus, você não vai receber herança. Eu fico me perguntando, alguns falam, não, isso é só na glorificação, tá? Qual é dessa lista das obras da carne que nós vamos poder praticar até a volta de Jesus, até a glorificação? Eu acho que a prostituição, não, a feitiçaria, não, aqui, ó, discórdia, não, quem sabe a glutonaria. Não vai poder praticar nenhuma, é para se arrepender de tudo. Aqueles que vivem nas obras da carne, eles não têm herança, não serão filhos, não receberão nada, tudo bem? Vamos adiante. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Se são filhos da desobediência, não são filhos de Deus, viu? Não tem herança. Já estudamos isso, aqui na descrição do vídeo tem um artigo falando sobre filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, olha, ninguém vos engane com palavras vãs. Ah, não, isso aqui é aquela lição do Adventismo vivo, não. Ali não acredita nisso não. Pode falar palavrão, pode falar gracejos, hilariedades, frivolidades. Você pode ir para o junta-panela da igreja, fica fazendo piada lá, seja um engraçadinho. Vá para a comissão da igreja e conte muita piada, né? Não acredite, não, né? Esqueça isso. Então, olha, Paulo já está falando, ninguém vos engane com palavras vãs. Não, acho que não tem problema não, que isso, Jesus morreu por todos nós somos pecadores mesmo, vamos ficar com conversação torpe, vamos ficar contando chocarrices, vamos ficar com palavras vãs. Então, como Paulo já sabia que as pessoas, mas Deus liga até com as piadas? Sim, sim. Ninguém vos engane com palavras vãs. Por piadas de preto, de pobre, de português, de judeu, de padre, de qualquer coisa, né? Ninguém vos engane, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aí eu coloquei alguns textos de referência, Isaías 6,5. Lá no capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias.
Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins, querubins estavam, né, ao redor dele, eles cobriam o rosto, eles cobriam o corpo, e eles clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. E aí Isaías ele declara o seguinte: ai de mim, vou morrer. Por quê? Por quê? Porque de todos os pecados que ele podia destacar, ele destacou os pecados da linguagem. Ele disse o seguinte: sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E eu vi o Senhor, eu vi o Rei em sua formosura. Eu vou morrer. E aí o que o anjo faz? Ele tira com uma tenaz uma brasa do altar e coloca na boca de Isaías e diz assim: a tua iniquidade foi tirada. Muito sério essa questão da linguagem. Você, ancião, pode fazer um sermão na sua igreja sobre o linguajar do cristão. Você, professor da escola sabatina, pode fazer um estudo. Então, olha, eu já estou dando alguns textos aqui para você pôr no seu sermão. Vai pregar na quarta-feira, não sabe o que vai pregar? Prega um sermão sobre o linguajar do cristão. Domingo, e esse sermão pode ter visita, pode ter quem for, é um sermão apropriado, né? Sobre linguagem. O outro texto que está aqui é Mateus 26, 69 a 74. Ali em Mateus, o que nós temos? Pedro, né, negando a Jesus. E veja o que curioso aqui, ó. Estava Pedro assentado fora no pátio e, aproximando-se uma criada, lhe disse: tu também estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, não, negou. Não sei o que você está falando. 71. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que estavam: olha, aquele ali, aquele também estava, ele é seguidor de Jesus, eu vi. E Pedro negou outra vez, com juramento, e disse: não conheço esse homem, eu juro que eu não conheço. 73. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente, és também um deles. Por quê? Por que eles chegaram a essa conclusão? Porque o teu modo de falar o denuncia. Pedro não falava palavrão. Pedro não falava gírias. Pedro era refinado. Pedro era cuidadoso com a linguagem. E aí, para negar Jesus, o que Pedro fez? 74. Então Pedro começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então, o que denunciava que Pedro era um seguidor de Jesus, a linguagem. Meu amigo, a tua linguagem está denunciando que você é um seguidor de Jesus? Um seguidor de Jesus? Ou um seguidor do grande rebelde, do príncipe das trevas? O primeiro que começou a falar palavrão e gírias no céu. O primeiro que começou a corromper a linguagem. Muito importante. O último texto está lá, Apocalipse 14, 5. Fala sobre os 144 mil. Não tem mácula. E de tudo que é destacado, de todos os pecados, diz assim: não se achou dolo em sua boca. A boca fala, ou seja, a linguagem deles era purificada. Muito importante a questão da linguagem. Está aí alguns textos. Procure explorar isso na sua igreja. Um sermão sobre o linguajar do cristão. Continuando aqui, segunda-feira, vamos para os versos 7 a 10. Pergunta 2. Por que Paulo exortou os crentes a não ser participantes com os pecadores ou cúmplices deles? Vamos ler aqui Efésios 5, 7 a 10. Olha lá a estrutura. Portanto, não sejais participantes com eles, não andeis como também andam os gentios, mas andai de modo digno da vossa vocação. Olha, 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Eu repeti o texto de Mateus e de Apocalipse. Verso 9. Porque o fruto da luz, Gálatas 5, 22 e 23, consiste em toda bondade, justiça e verdade. Gálatas 5, 22 fala sobre o fruto do Espírito. E eu já mencionei aqui as obras da carne, o fruto da carne. Outro sermão para você. Você tem que ter sempre em mente que Paulo, ele sempre vai se reportar lá às obras da carne ou ao fruto do Espírito. Então, quem pratica as obras da carne não tem herança, é o slide anterior, e aqui ele fala do fruto da luz ou fruto do Espírito, só que ele é resumido: bondade, justiça e verdade. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, mansidão, longanimidade, benignidade,
domínio próprio, né? Então, a lista lá é mais compridinha, mas o fruto da luz você se lembra de fruto do Espírito, provando sempre o que é agradável a Deus. Não andeis como os gentios, andeis de modo digno da vossa vocação. Vamos para a terça-feira, então. Estudaremos Efésios 5, 11 a 14. Pergunta 3. Qual foi o aviso de Paulo e como ele se aplica hoje? Vejamos. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. O que é ser cúmplice? É participar de um crime ou de um pecado sem que você seja o agente principal. Você pode acobertar, você pode ver ali e... Irmãos, eu vou te falar, é difícil. Vou falar para vocês, é difícil. Principalmente para este que vos fala. Eu sou uma pessoa risonha, alegre, e o cristão deve ser risonho, alegre, bem-humorado. Deus não quer crente triste, cabisbaixo, mas Deus também não quer piadista, né? Deus não quer um bobão, tudo bem? Seja bem-humorado, sempre seja positivo, mas seja também sóbrio, porque a Bíblia nos exorta a sermos sóbrios, a qualidade do bispo, do diácono, do ancião. Sede sóbrios, né? Mesmo dos jovens. Paulo fala para Timóteo, que era jovem, seja sóbrio, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, sede padrão dos crentes em todas as coisas. Mas como que nós acabamos sendo cúmplices? Estamos ali numa mesa e aí começa aquela enxurrada de piadas e de coisas engraçadas, e aí todo mundo ri. E aí contaram uma piada obscena de natureza sexual, o que a gente faz? A gente ri baixinho, né? Mas eu estou falando algo que acontece, mas algo que nós precisamos melhorar. É uma prova difícil. Mas o que diz lá o texto de Salmos 1, verso 1 e 2? Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos ímpios, não anda no conselho dos pecadores, e nem o quê? Se assenta na roda dos escarnecedores. Então a atitude que eu estou tentando, é difícil praticar isso, é me ausentar. A gente não pode ser cúmplice. Estão ali falando palavrão, né? O pior ainda é quando é irmão da igreja. Quando é do mundo, você sabe, aquela pessoa não conheceu a luz, né? Mantenha-se no seu lugar, mas Deus vai entender, ele não teve luz, ele é um mundano, ele é um pagão mesmo, né? É o natural dele. Agora, irmão da igreja, aí começa, né, a roda dos escarnecedores, você não pode ser cúmplice, né? Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Eu estou reprovando só aqui. Eu não sei como fazer isso, né? Numa rodinha. Que Deus nos ajude, que Deus me dê força, mas isso aqui é algo dificílimo. O cristão deve ter um padrão. Não pode ficar participando ali de piadas, de palavras vãs e de palavras torpes, né? Linguagem obscena, não, nada disso. Olha lá. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Efésios 5:3. Né? Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas nem sequer se nomeia entre vós. Apenas o que eles fazem, só de você contar, só de você nomear é vergonha. Ó, ficamos aqui, ó. Domingo, segunda e terça, sobre vocabulário. A Bíblia tem um capítulo sobre o linguajar cristão e esse capítulo é Efésios 5. Você vai memorizar. Onde na Bíblia fala sobre linguagem? Efésios 5 é um capítulo. Porque a linguagem é muito importante. Porque Paulo dedicou um capítulo. Ele começa a falar sobre o novo homem no capítulo 4. Aquele que mentia, fale a verdade. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para tenha como ajudar o necessitado. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ele começa a falar sobre o novo homem, né? Você deve se despir do velho homem e se vestir do novo homem, que se renova, né, em espírito de retidão e justiça. Tá ali. Aí ele fala um pouquinho, né, de um contraste e ele abre um capítulo só para falar de linguagem. Sabe por quê? Porque aquele que domina a sua língua conquista uma cidade. Aquele que não domina a sua língua, e a língua é difícil de dominar, né? Então, eu citei aqui o exemplo de Isaías, dos 144 mil, de Pedro. Vocabulário. Porque você talvez parou de ter vida promíscua, você parou de beber, de fumar, de comer carne de porco.
Só que a linguagem, ela é um degrau além. Você tem que também pisar nesse degrau. Vamos lá, vamos nos ajudar. Quando fui professor de jovens, eles falaram, Tiago, a gente fala muito palavrão. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, cada um vai se ajudar. Ó, você falou palavrão, não é para falar palavrão. Mas assim, com bom humor. Não no sentido, seu pecador, você falou um palavrão. Olha, você falou um palavrão, vamos lá, não fale mais essa palavra, né, de forma positiva, um ajudando o outro. Porque Paulo está dizendo, é muito importante, você vai avançar muito e você tem que avançar até ter um vocabulário refinado, o novo homem, o cristão. Ele não pode falar palavrão, ele não pode falar gíria, ele não pode falar obscenidade. Ele é refinado, ele é santo. Ele sequer nomeia as impurezas dos gentios, porque o que eles fazem em oculto só referir é vergonha. 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Então tá tudo no escuro, você não consegue distinguir o objeto do fundo. Colocou uma lanterna, ligou a luz, aí ficou claro. Aí você consegue distinguir. Ah, ali era só uma folha, eu achei que era um bicho. Não, ali é só uma árvore. Por isso que não dá para dirigir no escuro, você vai bater. Agora, quando a luz da palavra de Deus ilumina a sua vida, você consegue discernir. Como pessoas maduras, né, você passa a ter discernimento espiritual. E eu reforço, há um capítulo sobre linguagem. Pregue sobre isso na sua igreja, o linguajar do cristão. Então, quando a luz apareceu, você descobriu agora que essas práticas são proibidas, né? Ficou manifesto aqui o que é a linguagem das trevas. Verso 14, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Você não estava morto em delitos e pecados? Eu também. Mas a luz brilhou e agora nós vamos despertar. Cristo vai nos iluminar, Cristo vai iluminar o nosso caminho. Olha, filho, tem esse degrau. Aí você pisa naquele degrau e fala, olha, mas agora tem esse outro aqui. Ó, seu, mais degraus sim. É sempre degraus, nós sempre vamos evoluir. A perfeição, ela é uma constante. O crescimento em Cristo, ele é constante. Você sempre vai crescendo por toda a eternidade. O caráter será aperfeiçoado. Então, irmãos, eu quero chamar uma atenção sua aqui. Se o só referir é vergonha, não devemos nem mencionar essas coisas. E assistir o que os pagãos fazem. Se não devemos nem mencionar o que um pagão fez. E assistir as histórias dos pagãos. Aquele romance que sempre tem o sexo ilícito. Aquele filme que sempre tem um palavrão. Que sempre tem gírias. Que sempre menciona o mal, o pecado. Hoje vamos ler aqui Salmo 101. Deus tem uma música que eu e a minha esposa que cantamos que diz assim, mais alto, meu filho, mais alto, a minha luz, eu tirei um pouco alto, te guiará, a minha luz te guiará, é o que nós estamos estudando. Eu vou deixar esse vídeo aqui, né, colocar um cartão, vou deixar na descrição, tá lá no canal da minha esposa, chama Benedictus, é um canal de músicas com playbacks para você cantar na igreja. Então você vai cantar lá todo dia, mais alto, Deus quer que eu vá mais alto, um degrau a cada dia, e eu estou revelando isso aqui, que para alguns, já conversamos nos comentários, a luz é forte, para mim também foi. Precisamos abandonar essa cultura popular. Ah, mas a cultura vai pro fogo também, vai queimar tudo que é aqui debaixo do sol vai pro fogo. Ó, Salmo 101, verso 2, atentareis sabiamente ao caminho da perfeição. Você deseja ser um varão perfeito, como diz Efésios 4, 12 e 13. Atentareis sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo, Senhor, portas adentro em minha casa, terei o coração sincero. Eu preciso de um milagre na minha vida. Senhor, me ajuda. Eu quero ser um fiel dizimista, eu quero ser um fiel membro da igreja, eu quero ser um fiel marido. Portas adentro terei um coração sincero. Você já fez essa oração para Deus? Pedindo prosperidade, pedindo saúde, pedindo cura, pedindo salvação dos seus filhos. Aí o verso 3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. E aí você está fazendo pedido por cura, está fazendo pedido por prosperidade financeira, está fazendo pedido para Deus salvar os seus filhos. E você está pondo dentro da sua casa coisas injustas. Se não devemos nem mencionar as obras dos ímpios e assistir um adultério, assistir um assassinato, assistir violência,
assistir chocarrices, palavras vãs, um filme de comédia? É isso, é chocarrice um filme de comédia, são palavras vãs. Um filme policial já é palavras torpes, né? Um filme de ação é violência e palavrão o tempo inteiro. Não. Você quer atentar sabiamente ao caminho da perfeição? Você quer melhorar a espiritualidade da sua família? Não ponha coisa injusta diante dos seus olhos, né? Aborreça o proceder dos que se desviam. Hollywood se desvia. Os filmes são registros de pecados e que vão grudando na nossa mente. Mas, olha só, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Não é Ellen White, não é o pastor fulano de tal, é a Bíblia, é o profeta, é o apóstolo Paulo. Apenas mencionar é vergonha, quanto mais assistir, meu irmão. Eu faço esse apelo. Fale igual o salmista, nada disso se me pegará. Vou cancelar os streams de filmes. Às vezes tem um streaming que tem documentários da natureza. Isso você pode assistir com seus filhos, mas não veja pecados, não exponha o pecado na sua sala, naquela televisão, não faça isso. Longe de mim o coração perverso, Salmo 101:4. Não quero conhecer o mal. Não quero conhecer o mal. Esse é o meu apelo. Não procure conhecer o mal, não mostre o mal nos desenhos, nos filmes, para o seu filho, para a sua família. Longe de nós o coração perverso. Nada disso se nos pegará. Pela graça de Deus, você vai abandonar esses produtos da cultura pop. Vamos, por fim, para quarta-feira. Desperta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Agora, quarta-feira, por que devemos despertar? Devemos viver refletindo a sabedoria criteriosa. Qual a diferença entre o tolo e o sábio? Vamos lá. Efésios 5:15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Há várias passagens ali de Provérbios e Eclesiastes, porque é o livro da sabedoria, né? Olha, o tolo é assim, mas o sábio age dessa forma. Vamos dar uma olhadinha? Olha lá. Provérbios 22:15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. É natural da criança fazer travessura. A criança é o estulto. Quem é o tolo no livro de Provérbios? É a criança. É o adolescente, é o jovem. O jovem é o tolo. Lembre-se disso, o jovem é o tolo. Por isso o livro de Provérbios começa com um apelo para que o jovem aprenda a sabedoria. E no livro de Provérbios diz assim: não te esqueça dos ensinos do teu pai, não te esqueça dos conselhos da tua mãe. Ouça a palavra dos mais experientes, porque eles já não são mais tolos, eles aprenderam a sabedoria. O problema da nossa sociedade hoje é que as crianças, os jovens, que são naturalmente tolos, é da idade. A tolice vem como pela natureza. Mas aí tem que se desenvolver, sair do casulo e se transformar num adulto, né? E aí o que diz aqui? A estultice está ligada ao coração da criança, do adolescente, do jovem. Mas ao ele aprender, ele vai deixar de ser tolo. Olha só, na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos lábios. Quem fala muito dá bom dia a cavalo, fala besteira. Quem conta piada ofende alguém em algum momento. Quem faz uma brincadeirinha, às vezes a brincadeira sai errada. Provérbios 22:15. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. Eu fico bravo, eu não levo desaforo para casa. Comigo é aqui, é agora. Olha, se a gente tem esse espírito, eu li um texto que é melhor nem ir para a comissão da igreja. Não devemos resolver nada na pressão, na cólera, na ira. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Provérbios 29:11. O tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio guarda até o fim. Quem é o tolo aqui? É a criança, né? A criança normalmente chega uma visita, ela já começa a contar. E algumas coisas a gente fala, filhos, isso não conta. Isso você tem que aprender a guardar segredo. Aí a criança fala assim: você sabia que a gente está preparando um bolo de aniversário para você? A mamãe está preparando uma festa, mas o papai vai ser amanhã. É natural da criancinha contar, entrega ao pai, entrega à mãe. Mas ele vai aprendendo, olha, algumas coisas a gente conta, outras a gente não conta. Então, o tolo revela o seu pensamento. Se você não aprendeu, não saiu do casulo, aí de criança você leva a tolice para a vida adulta. Provérbios 10:14. Os sábios entesouram o conhecimento,
mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Estamos falando sobre linguagem, não estamos? O que vocês imaginariam de chegar no consultório de um advogado? Você está ali com um problema, uma causa de 200, 400 mil reais, uma herança. E aí aparece o advogado, abre a portinha e ele fala: e aí, mano, beleza? Ó, na moral, vou te passar uma fita aqui. Entra aqui, vamos resolver esse bagulho agora, viu? Me passa aí, qual que é o bagulho? Estou me permitindo falar aqui para dar um recado. Esse tipo de linguagem, ele não deve estar na nossa boca. A boca do nécio é uma ruína. Eu te pergunto, você teria confiança nesse advogado? Aí ele pega, vê seu documento. Bro, mano, tenebroso, viu? Esse caso aqui é cabuloso, viu? Mas eu vou passar uma fita pro juiz, brother meu. Você vai se assustar. Se você entrar no YouTube e ver os canais de riqueza, entre aí todos, é o Cerbasi lá, Gustavo Cerbasi, Primo Rico, né? E mais vários outros. Eu comentei um dia com a minha esposa, todos eles são sérios. Todos eles falam assim, olha, você deve fazer uma reserva, você deve pagar as suas dívidas. Eles não ficam fazendo piadinhas, eles podem sorrir, mas eles estão sempre sérios, porque mexer com o dinheiro dos outros é coisa séria. E mexer com a vida espiritual dos outros, querido ancião, querido pastor, é coisa séria. Não podemos ser pregadores piadistas. Conselhos para ministros e obreiros, um livro da irmã White diz que jamais um pastor deve contar anedotas e piadas no púlpito. Está lá, está escrito. Então cuidado, a boca do nécio é uma ruína iminente. Se você vai num consultório médico e ele fala gírias com você, que eu nem quero repetir, como o exemplo do advogado, você vai ter confiança naquele médico. Médico tem que ser sério. Ninguém gosta do médico que você entra, ele faz piada, não sei o quê, e você pensa, será que esse médico é sério? Será que ele está me dizendo a verdade? Cuidado com isso. Mas eu quero chamar a atenção agora do tolo e do insensato desse contraste aqui para o livro de Eclesiastes. Olha lá, Eclesiastes 7, 1-4. Melhor é a boa fama do que o unguento precioso. E melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquela casa do velório se vê o fim de todos os homens. E os vivos que o tomem em consideração. Ou seja, é melhor ir no velório que na festinha de aniversário, que na festinha disso, na festinha de formatura. Porque a sensação é de que aquela festinha nunca vai acabar, que a festa nunca acaba, a noite é uma criança, é que nós vamos ser sempre felizes e alegres. Mas a realidade é que nós vamos morrer. Eu já tenho 36 anos e ninguém vive muito mais além dos 100 não, viu? Quando muito uns 80. Então 36 menos 80, eu não tenho nem mais 50 anos. Se você tem 60, e se a gente colocar uma média de 80, você só tem mais 20 anos. Se você está nos 90, você já está na misericórdia, você sabe disso. Então por que temos de ir no velório? Para nos lembrarmos que um dia seremos nós. Nós seremos avós, talvez, pais, estaremos ali deitados com as mãos inchadas, sem vida. O caráter já foi definido, já foi formado. Você não muda mais os hábitos, os pensamentos, os sentimentos. Você está ali dentro de um caixão. Não vai levar nada com você. Então é melhor ir a um velório do que uma festinha, porque na festinha você se engana, na festinha você pode falar hilariedades, na festinha você pode pecar com a boca. 3. Melhor é a mágoa do que o riso, porque a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Não vou explorar isso aqui, mas está falando sobre a sobriedade. 4. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria, na festinha, no oba-oba, nunca vai terminar, né? E um tentando ser mais brilhante, mais engraçado, né? Mais bobão. Cuidado, cuidado. A sabedoria está em você se lembrar o seguinte, tempos difíceis virão, temos de fazer uma provisão, cuidado. Você sabe qual é o mal do jovem? Ele nunca pensa que vai morrer. O meu mal é que eu penso que ainda está distante. E a gente vê, puxa, eu não venci esse defeito, eu estou lutando contra esse defeito tem 20 anos. E eu penso, e se eu também lutar mais 20 anos? E se chegar o ano da minha morte, eu começo aquele ano e falo assim, talvez esse é o ano da minha morte, e eu não estou preparado. Então precisamos ser sóbrios. Olha, eu vou morrer.
Nós estamos preparando um povo que será transladado vivo. Essa é a urgência do adventismo. Desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Veja só, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios. Vamos mudar aqui. A pessoa está com carro financiado, devendo a casa, está devendo, pegou dinheiro emprestado, aí dá um feriado, é o vizinho, você olha para ele, saiu para praia, comprou um monte de coisa no cartão a prazo, pegou dinheiro emprestado, e você fala que loucura, ele já não tem como pagar o carro, está devendo a casa, tá no cheque especial no cartão e ele ainda vai gastar mais dinheiro. Comprou roupa nova, tá comendo sorvete, chupando picolé, eu vi fulano no shopping. Ele é um nécio, ele vai perder tudo, é isso que a gente fala, não é? Agora imagine os anjos. Os anjos sabem, até todo mundo sabe, são 80 anos, ninguém vive muito mais. Quando muito, você chega no 100. Essa é a realidade. E aí os anjos falam, olha o fulano, Tiago tá com 36 anos. E está repetindo o mesmo erro. Olha, a irmã fulana de tal está com 50 anos, ela não tem mais muito tempo. E ela está se endividando. Olha, o irmão está com 80 anos e está brincando com o pecado. Não parece que ele está se preparando para ser transladado vivo. Não parece que ele acha que ele vai morrer. Mas nós vamos morrer e o sábio entende que vai morrer. Eu li ali, o coração do sábio está na casa do luto porque ele vai morrer. Nós vamos morrer. Esse mundo é um faz de contas. Isso aqui é um engano de Satanás. Que a gente pensa que vamos acumular e vamos fazer e vamos isso. Mas 80 anos passa rápido. Eu já estou com 36, eu estou... assim, como que passou rápido. E Satanás quer te iludir de que essa noite nunca vai terminar, mas a maior verdade é você vai morrer, nós não vamos viver para sempre aqui. Temos de preparar o nosso caráter para a próxima vida. Por isso, o próximo verso, que é o 16, diz assim, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que é remindo? Resgatando o tempo, recuperando o tempo perdido. Tá com 50 anos, tá com 20 anos, conheceu a verdade, tem bastante tempo, mas calma, passa rápido. Tô com 30 anos e eu já vi que tem muita coisa dos 20 que eu não corrigi. Eu preciso corrigir, eu vou morrer. E quando morre não tem mais como escolher, ou tá preparado ou não está, ou vai ressuscitar na primeira ressurreição, ou vai ressuscitar na segunda. Ou é justo ou é ímpio. Aí tá com 50 anos, conheceu a verdade. Você só tem mais 30, meu amigo. Conheceu a verdade com 70, com 80. Corre. Você tem que se preparar para ser transladado vivo. E a preparação do caráter, ela demanda esforços, demanda tempo. E ela deve permanecer por uma vida inteira. Ok? Não é preciso uma vida inteira, mas ela deve... depois você veja esse texto que eu estou falando. Ela deve ser firme por uma vida inteira, né? Então, precisamos resgatar o tempo de quando éramos trevas, de quando éramos filhos da desobediência, de quando estávamos mortos nos delitos e pecados. Desperta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Resgatando o tempo, remindo o tempo, temos pouco tempo. Quanto mais vai envelhecendo, é pouco tempo até a morte. Por esta razão, não vos torneis insensatos, sem juízo, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Qual que é a vontade de Deus ali em 1 Tessalonicenses 4:3? A vossa santificação. Ali em Romanos 12:2 diz assim, e não vos conformeis com este século, com a cultura deste século, com os costumes deste século, com a vida dos gentios, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para conhecer qual é a vontade de Deus, a vossa santificação. Vamos, quinta-feira agora. Meu querido amigo, eu tenho um apelo para você. Quanto tempo você já está na igreja? 4 anos? Daria para ter feito um curso superior de Bíblia. 6 anos? Dá para fazer graduação e mestrado. Você já está há 10 anos? Já podia ter feito graduação, mestrado e doutorado. Como? A igreja deve ser uma escola. Você pode aprender sobre as 2.300 tardes e manhãs, santuário, estado dos mortos, a lei de Deus e o sábado, como foi o sábado ao longo das eras, para você explicar. Você pode aprender sobre saúde. 4 anos na igreja, você podia estar uns 4 anos estudando sobre saúde, para saber tratar os outros. Você vai ser um médico missionário do lar. Né? Você não pode abrir um consultório, mas você pode dar dica para o seu vizinho, para o seu filho. Você pode dar um bom testemunho.
Às vezes nós estamos na igreja há 20, 30, 40 anos e não sabemos muita coisa de Bíblia. Então nós temos que resgatar o tempo. A cada 4 anos dá para você fazer um doutorado em alguma coisa na igreja. Tem comentário bíblico, tem vídeos, palestras e sermões, cursos. Você pode aprender grego e hebraico se você quiser. 40 anos na igreja, pode ter uma classezinha lá de música na sua igreja. Aprender violão, aprender tudo, aprender flauta, aprender trompete. Agora não dá pra gente ficar indo na igreja voltando e não aprende nada. Não se desenvolve, não há crescimento. Precisamos remir o tempo, resgatar o tempo perdido. Era isso que eu queria comentar aqui. Arrematando as pechinchas, é o título aqui. Quinta-feira agora. Adoração cheia do Espírito. Como Paulo descreveu os cristãos reunidos em adoração, vamos ler aqui o trecho. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ele compara a nossa vida, o nosso corpo, com um copo. E esse copo, ele deve estar cheio de quê? Cheio do Espírito Santo. Se ele estiver cheio de bebidas alcoólicas, você não consegue ter discernimento. Uma pessoa bêbada, como era o costume dos gentios, sempre beber um pouquinho, né? Não. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Isso sim. 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos carnais. É isso que está escrito aí? Hinos e cânticos carnais? Não, espirituais. Por que ele botou espiritual? Porque tem os hinos e cânticos carnais. Tem sim. Tiago, me mostra na Bíblia. Eu quero ver na Bíblia. Então vai lá. Êxodo capítulo 32, temos o episódio do bezerro de ouro. E aí Deus fala, Moisés, o teu povo aí se rebelou, desce agora, porque tá um barulho tremendo lá. E eles ouviram o barulho, eles ouviram a música. E Josué falou assim, a guerra, a batalha no acampamento. E aí Moisés falou assim, não é cantoria dos vencidos e nem dos vencedores. Eles estavam ouvindo música. Eles estavam ouvindo música lá em cima do Monte Sinai. E Josué viu que não era uma música calma e tranquila. Para Josué parecia o quê? Música de guerra. Música tensa, com tensão, música de guerra. E Moisés falou assim, não é música de guerra não, Josué. É música carnal. Fizeram um carnaval. O que o povo tinha feito? Um carnaval. Estavam pulando o carnaval. E o samba enredo daquele ano era o quê? O que estava lá no carro alegórico? Era o bezerro de ouro. Essa é a vida gentílica. Esse é o mundo gentílico. Então tá ali. Um hino e um cântico carnal. O povo se assentou para beber e folgar. Está escrito lá. Eles estavam com músicas carnais. Mas Deus quer que você cante o quê? Hinos espirituais. Ele não deu qual é a distinção, mas ele diz, existe uma distinção. Existe um hino espiritual e existe uma música carnal. É fácil. Qual que é a música carnal, Tiago? É a música dos gentios. É o ritmo dos gentios. Rock, jazz, blues, hip hop, funk, sertanejo, soul, pop rock, balada, vaneirão, forró. Essas são as músicas carnais. Porque elas têm nome, têm ritmo. Qual que é o ritmo do inário? Não tem ritmo. Por que, Tiago, as músicas do inário não têm ritmo? Porque, como o ritmo não é preponderante, não tem como você classificar. É por isso que as músicas do inário não são chamadas por um ritmo musical. O forró tem uma batida, o rock tem uma batida, instrumentos peculiares, o samba tem seus instrumentos peculiares. Agora, as músicas do inário não. Elas não são caracterizadas pelo ritmo. É por isso que a gente não fala... o gospel não é ritmo. Aprenda isso. Gospel não é ritmo. Gospel é música com ritmos carnais adaptadas com letra cristã. Então tem gospel rock, tem gospel sertanejo, tem gospel funk, né? Gospel quer dizer mudança na letra, mas o mesmo ritmo. Tá? Então, hinos e cânticos espirituais. Olha o que eu coloquei ali de observação. Efésios 4, 30, 31. Gritaria, cólera e impureza entristecem o Espírito Santo. Você já foi a um circo? Como é que é na arquibancada de um circo? É gritaria, não é? Um estádio de futebol. Eu já fui a estádio de futebol. Eu não sabia como era, né?
Eu fui a um estádio de futebol em São Paulo. Acho que não é um entretenimento para cristão, irmãos, não mesmo. As pessoas começaram a gritar 2 horas antes do jogo, girando as suas camisas. Grande a Diana dos Efésios. Perdão, confundi aqui o time. Mas elas estavam ali pulando e gritando o nome do seu time, uns para os outros, xingando uns aos outros. Isso afasta o Espírito Santo. A gritaria, o alvoroço, ele entristece o Espírito Santo. Gritaria, cóleras e impurezas entristecem o Espírito Santo. O que é que alegra o Espírito Santo? Hinos e cânticos quais? Os espirituais. Os espirituais. 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isso nós estudaremos na próxima semana, na lição 10. Agora, como Paulo descreve os cristãos reunidos em adoração? Estavam cheios do Espírito Santo. Estavam louvando a Deus com hinos e cânticos espirituais. Estavam dando graças a Deus por tudo e se sujeitavam uns aos outros. Meu querido amigo, eu sei que as lições da semana passada e a de hoje estão quebrando muitos paradigmas, mas essas coisas precisam ser ditas. Esses assuntos precisam ser estudados. Eu estou lendo a Bíblia, estou lendo, explicando e aplicando. O cristão deve tomar conta da sua linguagem. O cristão precisa perceber do que ele está se enchendo, o que ele está enchendo a sua casa. Às vezes você está preocupado com o seu filho, mas você encheu a vida dele com tantas coisas e aí você leva ele para a igreja, na escolinha ali, é apenas 1 hora. Não vai ganhar do que ele tem se enchido durante a semana. E você, de que você tem se enchido? Alguns estão se enchendo de finanças, de dinheiro, de cursos de economia, né, de prosperidade. Outros estão se enchendo de álcool mesmo, de tabaco, de pornografia. Outros estão se enchendo de política e respiram e falam de política. É Lula, é Bolsonaro, é isso e aquilo, e é direita, é esquerda. Podemos acompanhar, saber o que está acontecendo, mas não seja cheio dessas coisas. Alguns estão se enchendo de futebol, sabem, né, quem é o jogador que foi contratado, que foi mandado embora, o técnico, o preparador físico, sabem do campeonato brasileiro, do campeonato argentino, do campeonato espanhol, do campeonato inglês, do campeonato alemão, sabem dos canais, dos streaming, e só fala de futebol o tempo inteiro, manda, né, figurinhas engraçadas de futebol no WhatsApp. E o nome dos patriarcas? O nome dos apóstolos? Né? A seleção dos apóstolos. São 12. Você vai falar os 12 ou vai dar uma gaguejadinha? Mas aí saiu a escalação da seleção brasileira. Né? Tem gente que está acompanhando até agora futebol feminino e estão acompanhando. De que você está se enchendo? Isso é sério. Filmes, séries e jogos. Outros estão se enchendo aí de redes sociais, de festas, de viagens. Cuidado, meu amigo. Se a gente se encher dessas coisas, não vai sobrar lugar para o Espírito Santo. E eu quero te fazer um desafio. Experimente, como o Daniel falou ali, experimente por 10 dias, eu quero falar experimente por 40 dias. Tire essas coisas da sua vida. Meu desafio está... Eu não estou querendo ler notícia, isso faz mal. É só notícia ruim, só vê de que é negativo. Experimente se esvaziar de notícia. Experimente se esvaziar de futebol. Experimente se esvaziar de piadas, de linguagem obscena, de palavrões. Experimente se esvaziar de que mais? De política, esvaziar de filmes, de séries. Se esvazie de bebida alcoólica, de tabaco, carne de porco, de pornografia. Se esvazie disso por 40 dias. Faça um pacto com o Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você vai ver como a sua vida espiritual vai melhorar. Você vai sentir como é ser cheio do Espírito Santo. O que está prendendo a sua vida espiritual é que não tem espaço para o Espírito Santo entrar, está muito cheio de outras coisas. Esvazie e você vai ver que gozo, que alegria, você vai falar glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E você vai sentir prazer mais na letra da música e não apenas no ritmo. Você vai louvar e cantar a Deus com hinos e cânticos espirituais. Que o nosso Pai amado e o nosso irmão maior Jesus Cristo os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.